A igreja e o evangelho tornado conhecido. Esse é o tema desta noite. É um tema importante para a nossa função como igreja. Algum dia, cada um de nós comparecerá individualmente perante o Senhor para a avaliação final do desempenho. Como um jovem que sai da faculdade e depois de ter aprendido sua profissão para ser avaliado no seu trabalho. Ou como uma mulher que faz um bolo para uma festa e todos que comem dirão e darão o resultado. Ou como uma criança que depois de muito treinamento em seu instrumento fará uma apresentação musical. Conforme lemos lá em 1 Coríntios capítulo 3, que diz o seguinte: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, e que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele continua direcionando com o mesmo tema, quando ele diz: Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aliás, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Pois importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Interessante a gente ver isso.
Deus haverá de nos responsabilizar por aquilo que fizermos de nossa vida. O que acontecerá se Deus lhe perguntar: diga-me, como você acha que se saiu na terra? Eu me pergunto se ao final do nosso relato, o Senhor não dirá a muitos de nós: bem interessante, vejo que essas coisas foram importantes para você, mas o que você me diz daquilo que lhe pedi que realizasse para mim? Você saberia que o Senhor estaria referindo, o que o Senhor estaria se referindo naquele momento crucial? Como será trágico descobrirmos que atingimos nossos alvos e não o do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, Paulo diz que somos embaixadores em Cristo, e é como se Deus exortasse por nosso intermédio os outros para se reconciliarem com Ele. O que são as boas obras? Aliás, não as boas novas, as boas novas. O que são as boas novas para você, para mim? As boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho não é apenas um aditivo, algo que soma, que pode se tornar melhor sua vida, que já é boa. Não, não é. De jeito nenhum. O Evangelho é uma mensagem de maravilhosas boas novas para aqueles que sabem e reconhecem seu desespero diante de Deus. E o que o Evangelho exige? É o que você deve fazer quanto ao seu próprio senso de necessidade. A sensibilidade que você tem da necessidade em estar com Deus é que o Evangelho exige. Seu entendimento a respeito de quem Deus é. Seu entendimento a respeito de quem Jesus é. Seu entendimento a respeito do que Ele fez. Quando todas essas coisas surgem juntas, qual é a resposta? De acordo com a Bíblia, sua resposta deve ser arrepender-se e crer. Como a igreja local se torna o Evangelho conhecido? Essa é a pergunta crucial, que é o tema dessa pregação de hoje. Imagine uma igreja que confessa Jesus Cristo e os membros têm uma vida normal. Nessa igreja, preconceitos não são confrontados, pecados não são repreendidos, pouco se fala sobre pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 10, eu quero que vocês abram lá. Ele nos chama a atenção para o Evangelho, para que o Evangelho se torne conhecido. Efésios capítulo 3, versículo 10 diz, 10 e 11 diz: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Versículo 11: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, eis aqui teu servo, que precisa do teu auxílio. O Santo Espírito que reina em minha vida, reina na vida de todos aqueles que estão aqui nos ouvindo. Essa é a nossa esperança. Ajuda-nos, Senhor, cada vez mais a crescer na Tua palavra. Que o Teu Evangelho seja proclamado todos os dias em nossas vidas. Primeiro para nós e depois para os outros. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a nossa vida cristã.
Quem somos nós? Para onde nós vamos? O que o Senhor tem preparado para nós? Confiamos na Tua palavra, confiamos no Teu amor, confiamos na graça que nos basta. Precisamos compreender todas essas coisas. Entregamos em Tuas mãos, neste dia, esta noite, nesse momento tão importante, ao observarmos a Tua palavra. Nós já louvamos o Teu nome, já lemos a Tua palavra, já oramos. Precisamos ouvir a Tua voz em nossos corações. Usa Teu servo, que precisa, que depende totalmente do Senhor. Pregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Evangelho, ele tem que ser conhecido. A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Aos que Deus promove para cargos de honra, os faz sentir-se baixos aos seus próprios olhos. Onde Deus dá graça para ser humilde, ali dá toda a graça necessária. Quão alto fala de Jesus Cristo, das inescrutáveis riquezas de Cristo, se não formos enriquecidos com elas, é a nossa própria falta. Somos nova criatura, além da primeira. Fomos criados, inicialmente, caímos e nascemos de novo. Somos nova criatura, segunda criação. Isso é um privilégio. Afinal, nesse texto, o que os anjos aprendem com a igreja? É interessante porque a multiforme sabedoria de Deus deve se tornar conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. O que significa isso? A multiforme sabedoria de Deus, sem dúvida, os anjos sabem o poder de Deus, muito mais do que nós, observável em sua criação. Eles viram isso, quando eles foram criados, eles acompanharam. No entanto, a sabedoria de Deus manifesta em sua nova criação. A igreja é algo inédito para os anjos. Os não salvos, inclusive os filósofos sábios, olham para o plano divino de Deus, da salvação, e consideram loucura. Mas os anjos veem Deus realizar o plano de salvação e louvam sua sabedoria. Paulo a chama de multiforme sabedoria, expressão que tem o sentido de variegado. Já ouviu falar essa expressão? Que significa multicolorido, algo muito lindo, de várias cores, indicando a beleza e a variedade da sabedoria de Deus em seu grande plano de salvação. Por outro lado, o que os anjos maus estão aprendendo com o mistério de Deus? O seu líder, Satanás, conhece a Bíblia e entendeu, pelos escritos do Antigo Testamento, que o Salvador viria e onde ele viria. Agora, com respeito à redenção, também entendeu por que ele viria. Mas, em parte alguma do Antigo Testamento, Satanás encontrou profecia acerca da igreja, o mistério. A igreja é o mistério que foi revelado. Dos judeus e gentios, unidos em um só corpo, sem distinção. Satanás foi capaz de ver judeus incrédulos rejeitando o seu Messias. E ele também foi capaz de ver os gentios crendo no Messias. Algo tão contraditório. Mas não pôde ver tanto judeus quanto gentios unidos em um só corpo, assentados com Cristo nos lugares celestiais, completamente vitoriosos sobre o inimigo. Isso é o já e ainda não.
A palavra de Deus nos ensina que nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. Mas Satanás não consegue enxergar isso, que nós devemos enxergar. Nós podemos enxergar. Se Satanás tivesse entendido toda a abrangência da obra da cruz, sem dúvida teria mudado seus planos de acordo com isso. Deus ocultou esse plano maravilhoso desde os séculos, mas agora deseja que esse mistério, que somos nós, igreja, seja conhecido por sua igreja. Mistério tanto é o evangelho que se confunde com a igreja. Foi por isso que ordenou Paulo como despenseiros dessa grande verdade. No versículo 11, a conexão desse versículo com o precedente, o anterior, não é tanto que declara aos anjos seja de propósito eterno, mas sim que a sabedoria de Deus diz respeito ao eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse é o grande tema central da epístola. Por trás de todos os eventos da história deste mundo, existe um propósito eterno em desenvolvimento. O plano de Deus não é um plano para esta finalidade, e sim um plano concebido desde a eternidade e com um objetivo eternal. Então Cristo é o agente desse propósito. Cristo é o agente do propósito eterno de Deus. Nós podemos ter essa certeza e vivermos de acordo com essa certeza. O verbo aqui significa literalmente um propósito de Deus, que Deus fez ou criou, o propósito a que se propôs. Esta epístola mostra que tanto o princípio como a consumação do propósito ocorrem nele. Em que área como cristão, como igreja, eu devo corrigir para que o evangelho seja conhecido? Diante de todo o propósito de Deus, nós estamos inseridos dentro da história, dentro do mistério, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e o que nós fazemos com o evangelho. Você sabe o que são as boas novas. Você recebeu essas boas notícias, o que você faz? Segundo, você como igreja tem que deixar de ser apenas nominais. Quando nós olhamos para a igreja dos nossos dias, nos tempos de Cristo, nos tempos de Paulo, nós vemos que existiam várias falhas, e isso daí é algo normal. Afinal, nós somos pecadores, mas estamos em processo de transformação, de santidade, dia após dia. Agora, nós vemos hoje com mais ênfase uma boa parte da igreja de Cristo, uma boa parte do mistério de Cristo, na qual as pessoas não estão entendendo como devem ser, ou como devem agir, como devem se comportar. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, capítulo 15, verso 8 e 9, diz o seguinte: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Aí nós pensamos, como era na igreja há 200 anos atrás? Porque quando você pensa na igreja há 10, 20 anos atrás, você diz assim, olha, naquela época as coisas eram melhores. Como a gente pensar numa igreja há 200 anos atrás? Ou 100 e poucos anos atrás? A apatia está por toda parte. Ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto. Só que quanto mais curto, melhor.
Quem observou isso daqui e escreveu foi Charles Haddon Spurgeon. Então, já naquela época, e na época de Paulo era assim, imagine nos nossos dias. Em primeiro lugar, muitos que se dizem cristãos são apenas cristãos nominais. São puramente irmãos mais velhos, quando a gente olha lá na parábola do filho pródigo. Os cristãos nominais são comparados ao irmão mais velho. O irmão mais velho representa os judeus, que eram nominais, ou que eles queriam aparentar quem eles não eram realmente. O seu coração estava sujo, como um sepulcro caiado. Cristão nominal é um cristão de nome. Na verdade, tem nome de cristão, mas não vive como cristão, ou é um pseudo-cristão. O que caracteriza um cristão nominal é a sua falta de compromisso com Cristo em função de uma experiência emocional e não espiritual. Quantos nas igrejas contemporâneas estão desta forma, como crentes nominais? Porque eles não se aprofundaram, eles não foram como uma experiência emocional. Estava num culto, de repente havia muitas coisas que aconteciam ali, as pessoas se emocionaram de uma forma tão grande com as músicas, com a palavra do pastor que pregou ali rapidamente, e ele fez um apelo e alguém levantou a mão e muitos levantaram também. Conhece a Cristo de nome, mas não pela via do novo nascimento ou da regeneração. Conhece de casca, mas não na profundidade. A obediência não é forma de conquistar Deus, mas é a única maneira de demonstrar que amamos Deus, que amamos a Cristo. Eu não vou obedecer para conquistar Deus. Deus já me conquistou. Eu preciso demonstrar que eu amo a Cristo, que eu amo a Deus com a minha vida. É alguém que acha que é cristão, se diz cristão, talvez sua cultura, sua família, seus antepassados que foram cristãos, talvez ele até vai para a igreja, mas não há fome espiritual em suas vidas. Não há desejo de conhecer melhor Deus. Esse é o crente nominal. E mostra-lhes essa diferença, que resulta muitas vezes em conversão muito frágil, que não dá um respaldo, não dá uma profundidade, não dá um testemunho de que realmente é crente. O que a gente aprende com isso? O quão autenticamente Deus esteve em seu coração esta semana. A pergunta é: se nessa semana você teve com Deus autenticamente, o quão clara e vívida é a sua garantia e certeza do perdão de Deus a seu amor paternal? Em que grau isso é real para você neste momento? Você está tendo algum período em especial de deleite em Deus? Então você faz essa pergunta para você. Porque se estas perguntas não forem respondidas com um sim, há um problema muito grande. Talvez você seja um crente, um cristão nominal. Você realmente sente sua presença em sua vida e sente dando-lhe o seu amor? Você sente que Deus derrama o seu amor para contigo todos os dias? Você sente que Deus está presente na sua vida? Que quando você lê a palavra, você se deleita, você olha para a palavra e ouve Deus falando com você? Se não for assim, talvez você tenha um problema sério. Terceiro,
Você, como igreja, tem que deixar de ser como o irmão mais velho, ou como os irmãos mais velhos. Lá em Mateus capítulo 23, versículo 15, diz o seguinte, Mateus 23, 15, ai de vocês, aqui na versão NVI, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem a terra e o mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. É duro esse discurso. Jesus está falando com os fariseus. Segundo lugar, muitos cristãos genuínos são um tanto irmãos mais velhos. E aí esses irmãos mais velhos, que representam os judeus ou os fariseus, é o legalismo, que é uma atitude, uma mentalidade baseada no orgulho. É uma conformidade obsessiva a um padrão artificial com o propósito de exaltar a si mesmo. Então eu começo a criar regras e regras e regras e regras. Eu começo a tentar cumprir as regras e como eu não consigo cumprir as regras, eu cumpro aquelas que dá para cumprir e as outras eu encubro. Eu demonstro para as pessoas que eu cumpro, mas eu não cumpro. Então eu me torno um legalista, porque eu não cumpro, mas eu cobro daqueles que têm que cumprir. As regras nas quais os judeus acumularam durante a sua história eram uma quantidade tão enorme que ninguém poderia cumprir jamais. Então, por causa do seu coração endurecido, por causa do seu orgulho de tentar mostrar quem eles não eram para uma sociedade que eram corrompidas ou que eram realmente pressionadas para isso. Então, era artificial. O legalista assume o lugar de autoridade e leva a extremos injustificados, revoltados, mecânicos, soberbos, inseguros, e apresenta-lhes essa distinção. Pode ser a única maneira de alcançá-los. Se um pregador proclama ou não a palavra de Deus com ousadia, isto é uma questão de autoridade. Quem possui o direito de falar à igreja? O pregador ou Deus? Sempre que a palavra de Deus é usurpada. Que atitude arrogante! Na verdade, é difícil imaginar algo mais insolente da parte de um homem chamado por Deus para pregar. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. O que nós estamos fazendo? Pregando uns para os outros aqui, ou pregando para as pessoas que estão precisando ouvir o Evangelho? Em quarto, você, como igreja, deve deixar de ser religioso ou religiosa, igreja religiosa. Tiago capítulo 1, versículo 26. Tiago 1, 26 diz o seguinte: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, e sua religião é vã. Se alguém supõe ser religioso, deixando. Tiago 1, 26. Repetindo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, ou a língua, antes enganando
o próprio coração, a sua religião é vã. Quantos de nós fazemos algo que achamos que é algo religioso, é bom para nós e nós estamos seguindo corretamente para a nossa vida cristã? Mas na realidade nós fazemos algumas coisas e esquecemos de outras. A religiosidade é algo perigoso, porque quando eu considero, irmãos, e sempre considerei, que cristianismo não é religião. Religião é algo, são regras e rituais feitos pelos homens, principalmente. Cristianismo é muito mais do que religião, porque religião faz com que você faça algo automaticamente. Eu vou seguir uma religião e eu vou seguir os rituais. Eu vou todo domingo para a igreja, eu entro, eu sento, eu canto, eu louvo, eu leio a palavra, eu oro, eu escuto a palavra e vou para casa. Se você fizer isso automaticamente e não observar que todos esses rituais, ou todos esses momentos que você está usufruindo, que é a graça de Deus, a graça comum, que é a graça que nos dá a oportunidade de crescer no Evangelho, se isso que você faz não impactar a sua vida, de uma forma que quando você sair daqui, você refletir em tudo aquilo que você fez, para transformar a sua vida, você ainda é um religioso. Isso é um problema sério, porque isso nos dá condição de realmente fazer automaticamente. Eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para a igreja. Pronto, eu já cumpri o meu ritual. É o que aconteceu com a igreja católica. É o que acontece com muitas igrejas por aí afora. Mas que não deve acontecer na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não pode ser um crente, um cristão nominal, só de nome. Você não pode ser um crente religioso ou um crente legalista. Todas essas formas, que são muito parecidas uma com a outra, nos confundem e pode nos levar a uma adoração falsa. Nós podemos estar andando e caminhando da mesma forma que os judeus, os fariseus faziam. E Deus nos chama a atenção em relação a isso. Porque a multiforme graça que Deus nos entregou, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas que devem ser entregues a outras pessoas, não está sendo feita por nós, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Nós chegamos a um ponto em que estamos bem dentro da igreja, um local bom para a gente se viver, onde a gente, gradativamente, sutilmente, nós vamos nos transformando como um cristão nominal, um cristão legalista, um cristão religioso. A palavra de Deus nos chama a atenção para estas coisas. Precisamos nos unir, amar uns aos outros, colocar Deus em primeiro lugar em nossa vida. Em terceiro lugar aqui, a maioria da sociedade pós-moderna foi criada em igrejas profundamente religiosas, ou perto delas, e observou como as pessoas religiosas tendem a elevar a sua autoestima, convencendo-se de que são melhores do que os outros e que os leva a excluir e a condenar as outras pessoas. O religioso faz isso. Ele se acha melhor do que os outros. Eu tenho falado constantemente aqui, quando nós olhamos para as outras pessoas lá fora, ou para qualquer outra pessoa que pecou mais do que a gente, nós nos orgulhamos, nós aumentamos a nossa autoestima. Até esse negócio de autoestima e baixa estima não é coisa de Deus não também, viu? Não existe esse negócio não. Quem é crente no Senhor Jesus, ele não tem esse negócio de autoestima e baixa estima não. Você sempre tem que ter a alegria de servir a Deus. O problema é
como eu encaro toda a palavra de Deus, ou toda a minha vida cristã, em moldar quem eu sou como cristão verdadeiro. Porque nós somos incumbidos de pronunciar a palavra, de levar a palavra, de tornar ela visível ao mundo, de tornar ela visível às pessoas que estão lá fora, separadas de nós. A maioria dos não crentes de hoje rejeita esses frutos venenosos da religião. Mas ao agir desse modo, acham que estão rejeitando o cristianismo. Quantas pessoas, veja bem, quantas pessoas generalizam? Eles pegam a igreja universal, a igreja mundial, o catolicismo romano, e eles generalizam, botam tudo num saco só e dizem cristianismo. E eles dizem, olha, ele olha para você e diz assim, você é igual àquela igreja. Você é igual àquela igreja universal. Você é igual à igreja tal e à igreja tal. Eles não sabem o que é cristianismo. Na universidade nós vemos isso. Quando um professor está tentando falar de cristianismo, ele fala de catolicismo. E a gente tem que falar, opa. Você está falando de catolicismo. Você não está falando de cristianismo. Cristianismo é algo muito maior do que religião. Como é que eu e você, inseridas neste mundo, nessa cultura em que vivemos, fazemos a diferença? Só podemos fazer a diferença e proclamar o Evangelho se eu ter a convicção de quem eu sou. Eu não posso viver uma vida cristã medíocre, sendo legalista, sendo nominal e sendo religioso. Eu preciso ser filho de Deus, ainda que seja por adoção, mas um verdadeiro filho de Deus. Se convidarmos essas pessoas a seguirem a Jesus, mesmo que usemos formas bíblicas de expressão como aceite Cristo e você fará parte da família dele, elas automaticamente entenderão que estão sendo convidadas a se aproximar de Deus da forma moralista e religiosa do mundo ou do irmão mais velho. A não ser que lhes mostremos de forma constante e clara que elas confundiram o Evangelho e que não estamos falando de religião. Essas pessoas não deram ouvidos ao Evangelho verdadeiro. No fim das contas, o legalismo e o relativismo nas igrejas não são apenas igualmente errados, são basicamente a mesma coisa. Nada mais são do que estratégias diferentes de autossalvação conquistada pelo esforço humano. Porque as pessoas vão sempre pensar, eu preciso me esforçar para ter a salvação. Eu preciso fazer alguma coisa para ter a salvação. Elas não vão compreender que a pessoa não precisa fazer nada para obter a salvação, mas elas vão sempre ter essa visão. E, em último lugar, você é a igreja em que há mudança de comportamento pelo Evangelho. Se a igreja não muda o seu comportamento pelo Evangelho, há alguma coisa errada nesta igreja, na igreja que não muda o comportamento pelo Evangelho. Porque o Evangelho muda. O Evangelho, quando penetra, ela vai na parte mais escondida do ser. Ela é capaz de dividir aquilo que não é divisível. Ela é capaz de transformar uma pessoa que veio do nada, que veio da lama, que foi o pior dos assassinos, em alguém santo, separado por Deus. A palavra, o Evangelho, é o poder de Deus. Nós não encaramos o Evangelho como um poder de Deus. Nós vivemos uma vida
tentando descobrir algo que nos faça feliz, mas nós enxergamos que ela está à porta, perto de nós, já nos foi entregue, já nos foi outorgado, já nos foi nos tornado intrínseco em nós mesmos, entrou em nós, vive em nós. Como eu entendo que o Espírito de Deus está em mim? Como você entende isso? Como você age diante disso? Como você vive a sua vida cristã? Vive de qualquer jeito? Sem se importar com o que Deus deu para você? Vive uma vida normal, um crente normal? Eu sou um crente normal. Precisamos refletir nessas coisas. À luz de tudo isso, examinamos como a Bíblia nos convoca à mudança. Em 2 Coríntios 8 e 9, que nós lemos... eu não acho que eu não li esse 8 e 9. Sim. 1 Coríntios 8 e 2 Coríntios... Não, é outra passagem. 2 Coríntios 8, capítulo 8 e capítulo 9, Paulo escreve aos crentes para encorajá-los a oferecer a oferta aos pobres. Vamos lá olhar uma parte das passagens. Não vamos olhar todo, lógico, porque tomaria mais nosso tempo. Segundo Coríntios 8, Segundo Coríntios 8 e 9. Vamos ler só um pedaço. 2 Coríntios 8 diz: Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que como começou, assim também complete a grandeza, complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Versículo 9, no capítulo 9 diz: Ora, enquanto a assistência a favor dos santos é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor, a vosso respeito, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios fossem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados,
para não dizer vós, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta com a expressão de generosidade e não de avareza. Essas igrejas eram igrejas transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. Por que nós, como igreja, não temos a mesma visão que estas igrejas? Por que nós, como igrejas, nos nossos dias, que temos muito mais em abundância do que eles naquela época, e Paulo faz questão de frisar, que eles foram mais generosos ainda do que podiam. Não estou fazendo apologia para que você contribua mais, mas eu estou tentando mostrar para vocês que essas igrejas, elas viviam o Evangelho. E as igrejas dos nossos dias, poucas delas, vivem o Evangelho. E que esta igreja tem que viver o Evangelho. Como nós vamos viver desse jeito? Seremos cobrados? Diante do Senhor, quando você chegar diante do Senhor, o que você vai dizer? Você fez o que eu disse que era para fazer? Você fez o que eu disse que era para fazer por gratidão? Porque você não precisava fazer para ganhar alguma coisa a mais? Você já ganhou, por que você não faz? Quando afirma, conheceis a graça, Paulo transpõe a salvação de Cristo para o âmbito da riqueza e da pobreza, usando uma imagem poderosa para lembrar os leitores sobre a graça de Deus. Ele toca no coração deles por meio de uma lembrança espiritual do Evangelho. Essencialmente, Paulo insiste, pense na valiosa graça de Deus, até que o Evangelho transforme vocês no coração em pessoas generosas. Quero encerrar com uma citação do livro de Tim Keller, o livro Igreja Centrada, que diz o seguinte: Jonathan Edwards analisa a diferença entre uma mudança verdadeira de coração provocada pelo Evangelho e uma submissão moralista à lei de Deus. Em seu livro The Nature of True Virtue, ou A Natureza da Virtude Verdadeira, ele contrasta esses dois tipos de comportamento moral como moral comum e virtude verdadeira. Edwards argumenta que se nosso maior amor é a nossa família, sempre colocaremos o bem-estar dela acima do bem-estar das outras famílias. Se o nosso país é o nosso amor maior, defenderemos seus interesses, desprezaremos os interesses dos outros países. Se o nosso amor maior são nossos próprios interesses, serviremos a nós mesmos em detrimento das necessidades do nosso semelhante. Somente quando o próprio Deus, que é o nosso amor maior, conseguimos amar e servir a todas as pessoas. Vou repetir, somente quando o próprio Deus é o nosso amor maior, conseguimos amar e servir a todas as pessoas, famílias, classes, raças, e amar e a servir a Deus simplesmente pelo que Ele é e não pelo que o que Ele pode nos oferecer. A menos que entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus por nossa causa e não por causa dele. A nossa vida foi resgatada para que nós sejamos a igreja que o Evangelho se torne conhecido. A igreja foi chamada para isso.
Você foi chamado para isso. Você tem essa incumbência. Se você não faz isso, Deus vai te cobrar naquele dia. Pense nisso. Reflita nisso. Amém? Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós somos gratos ao Senhor pela Tua infinitude, eternidade, bondade, misericórdia e graça e justiça. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecermos, nós somos chamados para estar presentes ao Teu lado. Quem somos nós? O que fizemos para merecer tão grande dádiva? Como nós vamos usar este presente, o Evangelho, em nossa vida? Como vamos proclamar o Evangelho que o Senhor nos outorgou e nos mandou para fazer discípulos? Como essa igreja, Senhor, pode ser transformada com o Teu Evangelho, crescendo em amor uns pelos outros, amando o Senhor com todas as suas forças, com todo o Teu entendimento, com o entendimento de cada um de nós. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um de nós. Ajuda-nos a enxergar a beleza da multiforme graça do Teu Evangelho. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.